Salve, salve meu povo, aqui é Gle Ribeiro na voz, menos conhecido por Glezinho Batera, e está começando mais um Resenha do Gle. É desse jeito, Resenha do Gle, podcast cultural, sempre falando sobre música com aquela pitadinha de geografia. Pega! É desse jeito. No episódio de hoje, eu venho discutir a seguinte questão: quando a natureza passa a se distanciar do cotidiano do ser humano? Olha só que interessante. Essa é uma pergunta que eu fiz pra mim mesmo depois de estar observando em um programa de televisão. Eu não sei que programa era, na verdade, eu tava só trocando de canal assim de bobeira. E era o canal educativo ali, Futura ou Cultura, não me lembro agora. E aí o que acontece? Tava passando nesse programa uma parada educativa, assim, de uma professora explicando o alfabeto para as crianças e tal, e cada letra ali, vamos supor, o A, abelha, C, cachorro, cada letra era um animal. E aí eu, obviamente, lembrei da época de escola, né, que eu aprendi assim também, todo mundo deve ter aprendido assim, e comecei a pensar sobre isso, né, de que na primeira infância, a natureza, né, os elementos naturais, eles estão muito presentes no nosso cotidiano, né? Toda criança adora animal, adora planta, mesmo que ela viva no espaço urbano, ela gosta vamos supor, de cavalo, de vaca, essas coisas assim, esses animais, mesmo que ela não veja pessoalmente no cotidiano, através das telecomunicações e do imaginário, da cultura, né, que é oferecida para ela, né? Os elementos culturais que são oferecidos através das comunicações e das fábulas, enfim, os animais, eles estão muito presentes na primeira infância, né? Os animais e o ambiente natural, de certa forma. No entanto, com o passar do tempo, né, conforme a pessoa vai ficando adulta, ela passa a desconsiderar esses elementos do seu dia a dia, né? A partir do momento em que ela passa a, digamos, não depender exclusivamente, diretamente dos animais, né? Passa a morar no ambiente urbano, passa a ter uma outra ocupação profissional mais ligada a novas tecnologias e tal, ela passa a esquecer, de certa forma, do ambiente natural, né? Da fauna e da flora, digamos assim. Tenho inclusive um amigo que diz, né, que depois dos 30 anos a gente não é mais uma pessoa, e sim uma causa, né? Ele teve essa conclusão observando no rede social, né, o Facebook, de que as pessoas mais velhas, né, porque ele tem 20 e poucos anos, as pessoas acima dos 30, elas utilizavam a sua rede somente para defender causas, né, seu lifestyle. E isso acontece também de forma geral, assim, o adulto, no caso, o adulto e adulto urbanizado, sobretudo, ele passa a não ter conhecimentos básicos sobre a natureza que está ao seu redor, né? É muito clássico, assim, tu perguntar para uma pessoa, ela não saber qual a fase da lua que a gente está naquele determinado dia, não saber qual é a direção daquele vento, não saber quais espécies de animais e de plantas são comuns ali na região que ela mora. Isso não é nenhuma questão de acreditar que todas as pessoas tenham que entender de geografia, né, de climatologia e vegetação e tal, porque tem muito essa crença também, né? A gente, quando vai na faculdade, a gente sai das aulas, né, extasiado, achando que todo mundo tem que fazer o mesmo curso que a gente, que aquele ali é a chave do conhecimento. Mas não, esse no caso é uma forma de conhecimento básico que balizaria a vida cotidiana, né? Conhecendo onde está pisando, né? Sabendo o ambiente a qual estamos inseridos. Só que os elementos culturais, os elementos sociais, paradigmas, eles vão movimentando tanto as estruturas de pensamento coletivo, digamos assim, que vai ficando deturpado os conceitos, né? Vai chegando a fase adulta, vai chegando aliado a, por exemplo, assim, questões até de masculinidade, por exemplo, que passa a fazer na cabeça do adulto e do adulto homem que, de repente, falar sobre animais, gostar de animais, enxergar essas sutilezas do cotidiano sejam coisa de criança ou coisa de mulher, certo? E outros paradigmas também de que aquela questão da contravadiagem, né? De que tudo tem que estar ligado ao trabalho sempre. E isso na fase adulta, então, faz com que essas sutilezas do cotidiano, observar uma flor nascendo, observar o pássaro pousando em cima de um fio, por exemplo, seja perda de tempo, uma vez em que a pessoa não precisa disso para trabalhar e, consequentemente, para trazer sustento para sua família. Então, olha só que loucura. Existem alguns fatores que podem afastar a
a natureza do cotidiano do ser humano, certo? Fatores como a dependência econômica do trabalho, fatores como masculinidade tóxica e um hate, digamos assim, ao lúdico, né? Uma aversão ao que seria lúdico, ao que seria contemplativo, certo? Não sei qual que seria o conceito para isso, mas seria esse rage off, né? Esse rage ao contemplativo, ao ócio contemplativo. Contemplativo não necessariamente é ócio também, né? A gente que é artista, a gente tá contemplando, mas não tá ocioso muitas vezes. E é captação de matéria-prima, né? Observando tudo, de olho em tudo, inspiração aí pros versos, né? Quantas músicas, né, que a gente conhece, né, que fala de mar, fala de montanha, das matas, enfim, tudo isso é a inspiração que os artistas têm ao contemplar a natureza, né? São talvez poucos adultos que se permitem a contemplar a natureza. Existe outro tipo de contemplação da natureza na vida adulta, mas seria de maneira predatória, digamos assim, no sentido de que tu se apropriar e até mesmo extrair algum recurso natural para conseguir ter um momento de interação com esse espaço. Por exemplo, desde atividades profissionais que dependem diretamente da natureza intocada, como a pesca ou qualquer atividade agrícola, né? Agropastoril, né? Criação de animais, cultivos de vegetais e tal. As pessoas têm que estar atentas, né? Às estações do ano, ao solo, ao clima, enfim. E até mesmo lazer que envolva a natureza, né? Por exemplo, as pessoas que surfam, elas sabem perfeitamente quando que vai estar a maré alta, a maré baixa, quando que vai entrar uma ondulação mais favorável e etc, né? Então elas têm esse conhecimento, uma vez em que elas precisam desse conhecimento para desenvolver a sua atividade, né? Que nesse caso seria o surf, mas pode ser outras coisas, navegação, enfim. Mas o ponto-chave desse episódio é justamente isso, de que o ser humano, quando cresce, vira adulto, e se porventura ele não depende diretamente do espaço natural, ele passa a não dar importância para isso e não observar o quanto a natureza é importante, ela é fundamental para a existência em sociedade, existência no ambiente urbano, né? Hoje o consenso, né? O senso comum é de que a pessoa fala assim: eu gosto de natureza, quando tem tempo, quando tira férias, vá até uma pousada, fazer um ecoturismo, andar de cavalo, andar de tirolesa, não tô brincando. A pessoa vá até a natureza, né? Sai do ambiente urbano e vai até a natureza, sendo que na verdade o ambiente urbano é natureza. E olha só outro ponto: quem tem dinheiro vai lá, passa férias nos hotel fazenda, mas e quem não tem dinheiro faz o quê? Não vê a natureza daí? Aí é que mora um grande perigo. Então ocorre muito esse esquecimento de que, né, a natureza 1 e a 2 são a mesma coisa, né? A natureza intocada e a natureza modificada ainda são natureza, né? Quando estamos no espaço urbano, né, nas áreas concretadas, asfaltadas, estamos na natureza, tendo oportunidade ou não de ir até um hotel fazenda, que é bem confortável, né? Quem puder ir, vai mesmo, porque é legal. Tendo oportunidade ou não de ir até esses lugares, a gente está na natureza. E a nossa vida no espaço urbano depende 100% da natureza, né? Nossos alimentos são parte da natureza, os tecidos que a gente veste, todos os nossos equipamentos eletrônicos, né, são oriundos aí de minérios, né, que são extraídos diretamente da natureza. Então nós precisamos da natureza, nós estamos na natureza, ainda que na vida adulta, na vida urbana a gente esqueça. Inclusive quando acontece algum desequilíbrio da normalidade, digamos assim, da natureza, aí a gente lembra, né? Quando tem, por exemplo, um vento muito forte, uma chuva muito forte, e aí gera o alagamento, gera consequências, enfim, aí a gente percebe que estamos no espaço natural, mesmo que no espaço urbano. Eu vou citar um trechinho aqui de uma música da banda Cultivo, se chama Impermanência, o nome da música, composição do meu parceiro Pedro Ange. Um abraço, Pedro. E é o seguinte: a humanidade passou por diversas crises das quais não vê saída, todas elas geradas por uma única crise, a de percepção de vida. O homem se afastou da natureza quando se julgou superior. Olha a distância que a gente criou. Sola do pé, meia sapato no asfalto e a terra, esperando você ver, somos a própria natureza, cheios de beleza e de amor. E aí continua, né? No dia que entreguei meu coração pra Deus, choveu amor na minha cabeça, cada gotinha era maior que eu. Yeah. Muito bom, ouçam.
cultivo, impermanência, reggae music de alta qualidade. E claro, isso é um texto poético, né? Aparece ali, somos a própria natureza, cheio de beleza e de amor e tal, porque claro, é uma poesia, é uma música, né? Não tem compromisso acadêmico, né, de explicar o que vem a ser a natureza. Mas é muito essa ideia de que a humanidade enfrenta muitas crises, sendo que na verdade muitas crises são geradas por falta de percepção. Pensem, quantas guerras são geradas, quantos conflitos são gerados e mantidos através da falta de percepção de vida, através da superioridade ante a natureza, né? Aqui eu já tô caindo numa aspira mais pra frente, mas pensar na questão dos refugiados, na questão das guerras por minérios, né, das guerras por água, por próprio terra mesmo, onde a gente se julga superior, a gente se julga dono de trechos de terra e diz até aqui é meu, até aqui é teu, não importa se tu tá passando sede, se eu tenho uma nascente na minha propriedade. E por aí vai, né, em larga escala. Então quando a gente se julga superior à natureza, quando a gente se julga distante da natureza, out of nature, essa é fora da natureza, a gente passa a criar e manutenciar crises e conflitos sociais. Então o que a gente pode pensar sobre essa pergunta, né, quando a natureza se distancia do ser humano, é muito isso, a partir da idade adulta, onde a gente associa a natureza ao lúdico, ao ócio e a própria infância, digamos assim, né, tudo que circunda a infância, e passa a pensar, não, agora sou adulto, sou contribuinte, preciso me preocupar com as coisas que realmente importam, sendo que esquece que na verdade está na natureza e que a natureza importa. A gente sabe disso e a indicação que eu tenho hoje é essa, ouvir essa música aí, Impermanência, Cultivo, está no YouTube e outras plataformas. Lembrar as pessoas do cotidiano, de dizer, brother, estamos na natureza, presta atenção, essa resenha não acaba por aqui, mande um salve lá no Instagram, @gle_ribeiro, ou então lá no e-mail, o e-mail tá aqui na descrição do episódio, mas vou falar também, ribeiro.ferrugem@gmail.com, e mande lá suas ideias, sugestões, feedbacks, e bora jogar essa informação pra frente, que informação dentro da cabeça não adianta, brother. Tem que estar nas mentes, tem que estar compartilhada, tá certo? Grande abraço, viva la democracia. Lembrei, agora falei que viva la democracia, lembrei de que viva la América, né? Que é um trechinho da música Latinoamérica do grupo Calle 13, né? Se escreve Calle com 2 L's, 13. É um grupo de rap de Porto Rico que tem essa música chamada Latinoamérica. Esse clipe é lindo, bota no YouTube e assiste o clipe que é lindo. Eu falei que ia recomendar ele no outro episódio e acabei esquecendo, então além da música da Cultivo tem essa música do KD13 também para assistir o clipe e pensar sobre esses temas, tá certo? Agora sim, que viva a democracia, fogo nos racistas, que viva a natureza, vamos junto, grande abraço, valeu!